Há um outro problema, às vezes até maior, talvez até maior, que o Brasil vem enfrentando, que é aí a seca, né? A NASA divulgou imagens da seca no Brasil que vai entrar para a história, porque é a maior seca nos últimos 90 anos, quase um século. Tem como colocar aí a imagem, gente, é, da, da, da não, não seria essa. Pode puxar aqui para o meu computador. São imagens de satélite, tá? Que mostram essa grave seca. Foram divulgadas pela NASA, como você vê aí. E quem vai agora explicar para a gente direitinho esse mapa, né? A gente vê as manchas marrons mais aí, distribuídas no Brasil, mas mais no sul do país. Quem vai explicar para a gente agora é o professor Ayrton Costa, no quadro Prosa Agro. Bom dia, professor está no ponto? Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Liana. Bom dia para toda a sua audiência prestigiada do Prosa Agro. Vamos lá. Professor Ayrton, a seca, a gente falou na sua última participação aqui, essa crise que o Brasil vem enfrentando, né, está aumentando, né? Principalmente no sul, mas a gente vê essa seca mais também no interior do Brasil. E aí a gente já teve várias repercussões, né? A questão de produção de energia. E o ministro do Meio Ambiente, o Bento Albuquerque, chegou a pedir o uso consciente da água e da energia no país. Descartou o racionamento, mas é um momento difícil que a gente vive. Há impacto na produção agrícola, também nas safras. E eu queria que o senhor começasse para a gente mostrando, avaliando essa imagem que a NASA divulgou, né? Esse momento que a gente vive difícil para o Brasil. Perfeitamente, Liana. Primeiro, para que o telespectador compreenda, né, e principalmente o leigo, essa é uma imagem de satélite tratada, então ela não é uma fotografia, então é uma imagem digital, em que os sensores do satélite procuraram detectar uma variável muito importante, um detalhe muito importante. Vegetação, o comportamento fisiológico da vegetação diante de uma restrição. Que restrição é essa? Pouca água, pouca chuva. Então, a imagem reflete o estresse da vegetação. Então, todas essas manchas marrons aí, na verdade, elas mostram terrenos muito secos, uma vegetação extremamente estressada, mostrando que a quantidade de água perdida, para o ar, evaporada, evapotranspirada, foi muito maior, mas muito maior, Liana, que a quantidade de água recebida pela chuva da última estação. Então, esse é um sinal muito grave, porque a gente tem uma perda da umidade do solo, que é fundamental para manter a estabilidade de plantio, principalmente de pasto, né? Você sabe que a maior parte dessas áreas aí são áreas agropastoris. Sim. Então, o pasto aí já era, né? Muito seco. Então, esse desnível, a gente encontra ele de forma muito comum no nosso semiárido, que é uma área de grande variabilidade climática e que a evapotranspiração é sempre maior que a quantidade de água precipitada. Mas quando a gente vai para algumas faixas da Amazônia e principalmente para o centro-sul, sudeste, sul, esse fenômeno ele é muito raro, ele é muito pontual. Então, essa seca realmente deve estar provocando grandes transtornos naquela área. O primeiro segmento econômico a sentir isso, sem dúvida nenhuma, foram os sistemas de reservação, os sistemas de produção de energia elétrica, porque eles dependem de uma regularidade. Aquela região geralmente tem uma regularidade pluviométrica, de tal forma que realmente hoje o chamado monitor de secas do Nordeste, que depois você vai mostrar uma imagem, já vem acusando Pode um colocar no quadro ar, de gente, o seca. monitor de seca que o professor Ayrton enviou, né? Que ele mostra que a questão que você falou falou para mim antes do programa. Liana, olha só como a seca está no interior, né, do Brasil. Pode colocar no ar. Isso. Vamos lá, professor, explicar. Então, se a gente analisar esse mapa, esse é o chamado monitor de secas do Brasil. Imagine que todos os órgãos de assistência à pesquisa agronômica, de acompanhamento meteorológico, eles enviam dados para a Agência Nacional das Águas, que tem esse monitor de secas, e ele produz esse mapa magnífico. E de repente a gente observa, a cor, ela é sinalizadora da condição de seca. Por exemplo, a gente tem amarelo, seca fraca.
Só que quando nós chegamos a patamares desse degradê cada vez mais escuros, tipo do tendente do vermelho para o marrom, nós estamos saindo de uma seca gravíssima para uma seca excepcional. E é muito raro você ver isso, por exemplo, em São Paulo. O Oeste Paulista, veja bem, estou falando do Oeste Paulista, que é uma área produtora no Brasil, uma área de agricultura empresarial pujante, está sob uma condição de seca excepcional. Dá para dizer aí Para o nesse mapa, telespectador, professor, onde é que está aí no caso São Paulo e o Oeste Paulista que o senhor citou? Essa essa mancha. parte inferior do mapa, nessa parte mais baixa do mapa, que aí é só um recorte do Brasil, não é o Brasil inteiro, né? Aí você tem região Nordeste, os 3 estados do Sul, os 4 estados do Sudeste, uma parte do Centro-Oeste, uma parte da faixa Uhum. serradeira do Centro-Oeste, que são as áreas mais afetadas hoje. Você percebe que essa imagem ela é muito coincidente com aquela do mapa da NASA, porque o mapa da NASA é um mapa de satélite que ele não vai corresponder 100% à realidade, porque você vai ter algumas áreas que secam naturalmente durante esse período. Porém, quando se coloca para o Centro-Sul, essa realidade ela é realmente muito intensa. E esse mapa do monitor de secas, que é o de maio, porque ele é feito sempre um mês posterior, mostra que é uma realidade muito grave para o Centro-Sul, por isso que nós estamos vivendo essa crise de restrição, de diminuição da produção de energia elétrica, da possibilidade de algumas medidas restritivas. Ainda não se fala de um racionamento clássico, mas nós temos um quadro realmente de pouca, vamos dizer assim, de pouca água nos reservatórios, que vai resultar naturalmente em um encarecimento tarifário, ok? E uma oferta menor de energia elétrica, justamente no momento em que parte da sociedade brasileira demanda mais por esse insumo. E o que fazer quando se depende da natureza, né, professor? É exatamente é que a população possa ajudar, né? E aí pedir que as chuvas possam cair, né, para poder a gente voltar. Lembrando que essa escassez de chuvas, essa seca, afeta bastante a nossa produção de alimentos, né? Safra de milho, de feijão, enfim, dos grãos, podem não, devem ter um impacto grande nessas regiões que são grandes produtoras de grãos, como no centro-oeste, no sul do país, no sudeste do país, e em relação também à pecuária, porque, como o professor disse, a vegetação seca, né, a produção ao pasto fica prejudicado, né, e não só para também o pasto do gado, do animal solto, mas aquele animal que é confinado, né, porque você precisa ali da vegetação para produzir a silagem. Enfim, professor, é uma situação difícil, tá? O senhor deseja colocar mais alguma coisa? A gente sabe muito bem que uma condição dessa, ela encarece os insumos. Você sabe que na medida que você não tem uma oferta de pasto natural, é necessário substituir esse pasto por compostos, por rações, e aí você tem um plus de crescimento do custo. Então, de tal modo que, e algumas pequenas produções ainda podem recorrer ao mecanismo da irrigação, de uso de água subterrânea. Essa região do Centro-Sul é muito farta, mas você sabe que essa água ela não supre a grande produção. Claro que nós temos um calendário agrícola no Centro-Sul, que ele está já num processo, já está findando num processo de safra, já preparação da outra, né? De tal forma que a seca ela veio num momento que não vai impactar na sua totalidade a produção, mas ela chama a atenção das autoridades brasileiras para investimentos em sistemas de reservação, em sistemas de adução, de transporte da água reservada, armazenada para determinados pontos, e o investimento numa renovação da nossa matriz energética. Esses são pontos essenciais que precisam ser observados diante dessa situação extrema. E temos também a questão do impacto do pequeno produtor, né? O grande produtor, ele tem como recorrer a outras alternativas, né? Sistemas, como o senhor disse, de irrigação, mas o pequeno produtor, ele depende, às vezes, de um investimento do setor público, que nem sempre chega para eles, né? Então, a gente vai aí esperar e ver os impactos. Professor, só mais uma pergunta. O Piauí, por enquanto, está dentro da normalidade em relação à seca para esse período? Sim, sim. Nós estamos dentro da normalidade, terminou o período chuvoso, então, a partir do momento que termina esse período chuvoso, avança a condição de estiagem. Por enquanto, estiagem entre fraca e moderada, na sua totalidade, estiagem fraca, vai se acentuar, infelizmente, isso é uma questão sazonal, e o nosso calendário agrícola já findou, né? Aí nós temos a expectativa lá na prestação de novembro, no extremo sul,
as chuvas retornarem, é uma expectativa também sazonal, não é uma expectativa meteorológica. Claro que os meteorologistas vão atualizar essa condição. Mas até o presente momento, o cenário ele é muito positivo para o estado do Piauí, em função do aquecimento do Atlântico e da possibilidade de uma nova laninha, uma laninha de verdade dessa vez, não essa laninha fake que produziu esse quadro de crise hídrica no território brasileiro. Tá bom, então, professor, a gente vai continuar, viu? Incomodando para trazer as À notícias aqui vontade. para a gente, tá bom? Um grande abraço, um bom dia de trabalho para o senhor.